A Páscoa, da escravidão à glória. O significado além do chocolate. Olá, é uma grande alegria ter você aqui comigo para este estudo profundo sobre o evento que divide a história da humanidade. Se pararmos alguém na rua hoje e perguntarmos o que é a Páscoa, as respostas serão variadas. Feriado, reunião de família, ovos de chocolate ou apenas um descanso. Para outros, quem sabe, nem tem algum significado especial. Ainda é possível que alguns tragam recordações negativas ou, quem sabe, positivas a partir da data ou do período que a Páscoa é celebrada. Mas para nós que buscamos a profundidade nas Escrituras, a Páscoa não é um evento de um dia no calendário, ou meramente um momento para ser citado, lembrado ou, quem sabe, comemorado. É o fio vermelho que costura toda a Bíblia Sagrada. Do Gênesis ao Apocalipse, todo o cânon sagrado e sua revelação. Hoje vamos viajar brevemente pelo tempo. Vamos sair das areias do Egito Antigo, passar pelo Monte Calvário e chegar ao túmulo vazio. O meu objetivo é que ao final deste estudo seu coração esteja queimando com a revelação de que Jesus não é apenas um personagem da história, mas a nossa própria libertação. O memorial do Êxodo, a sombra. Para entender a cruz, precisamos entender o Egito. Imagine o cenário. O povo de Israel está há 400 anos sob o chicote de Faraó. Eles são escravos, não têm identidade, não têm esperança, mas Deus ouve o clamor do seu povo. Acompanhe comigo o texto de Êxodo 12, 1 ao 7. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Observe comigo, querido ouvinte. Deus ordena algo que aos olhos humanos soa completamente estranho. O povo de Israel estava sob o domínio da maior potência militar da época. O que esperaríamos? Que Deus enviasse um exército grandioso ou, quem sabe, uma legião de anjos guerreiros para marchar contra Faraó e libertá-los pela força das espadas. Mas o caminho de Deus é diferente. Para a libertação final, ele não envia uma estratégia militar, ele envia um ritual, uma ordenança, um procedimento sagrado. Por que este ritual? Porque Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, ele queria ensinar ao povo como o pecado seria tratado para sempre. Ele estava desenhando nas areias do deserto o mapa da nossa salvação. Este procedimento dizia com clareza que cada família deveria tomar um cordeiro. Mas preste atenção, não se tratava de qualquer animal do rebanho. Aqui começamos a enxergar as sombras que projetam a luz de Cristo. Tinha que ser sem defeito. O animal era separado no 10º dia e examinado até o 14º. Não podia ter mancha, nem osso quebrado, nem enfermidade. Por quê? Porque ele representava a pureza absoluta. Ele prefigurava aquele que séculos mais tarde desafiaria o mundo dizendo: Quem de vós me convence de pecado?
O sangue deveria ser aplicado. Este é o ponto crucial. Não bastava simplesmente matar o cordeiro e deixar o sangue em uma bacia no chão. A orientação divina era específica. O sangue precisava ser aplicado nos umbrais e na verga das portas. Pare e imagine a cena. As famílias israelitas com um feixe de sopo, pintando a entrada de suas casas com sangue. Quem passasse por fora via apenas uma marca vermelha, mas quem estava dentro sabia que aquela marca era o limite entre a vida e a morte. Aqui, meus irmãos, nasce o coração do Evangelho. O conceito de substituição, naquela noite terrível, a morte passaria por todas as casas na terra do Egito. Ninguém estava imune por ser israelita ou por ser boa pessoa. O mensageiro da morte buscava uma coisa: ou a vida do primogênito, ou a vida de um substituto. Onde o sangue era visto, a morte passava por cima. O sangue nos umbrais era o sinal de que a justiça já havia sido satisfeita naquela casa. Uma vida já havia sido dada, um sangue já havia sido derramado. O cordeiro morria para que o filho vivesse. É uma troca matemática e espiritual, a vida do inocente pela vida do culpado. Pense nisso por um instante enquanto você me ouve. A salvação naquela noite não veio pelo esforço dos israelitas. Eles não foram poupados porque eram mais inteligentes, mais trabalhadores ou porque tinham uma bondade moral superior aos egípcios. Se eles confiassem em sua própria justiça, seus primogênitos morreriam. A salvação não é algo que você conquista, é algo que você recebe através de um sacrifício. Isso não era possível por mãos humanas naquela época e não seria em qualquer outro tempo da história da humanidade. A salvação veio pelo sangue derramado e, acima de tudo, o sangue aplicado. Deixe-me trazer isso para o seu hoje. Você pode sentir que ainda está no Egito, cercado por pressões, vícios ou pelo peso do pecado, mas entenda, se o sangue do Cordeiro de Deus estiver aplicado na porta da sua vida, a morte espiritual não tem poder sobre você. O juízo de Deus não te alcança, porque ele já alcançou o Cordeiro em seu lugar. Você não é salvo porque é perfeito, você é salvo porque o substituto é perfeito. Mas se o sangue de um animal podia proteger uma casa no Egito, imagine o que o sangue do próprio Filho de Deus pode fazer por você. O Cordeiro de Deus, a substância. Imagine o clima em Jerusalém. A cidade está superlotada, milhares de cordeiros estão sendo conduzidos para o sacrifício. O cheiro de ervas amargas e pão assado está no ar. Jesus se reúne com seus discípulos em um andar superior, o cenáculo. Eles esperavam uma celebração tradicional, a repetição das palavras que todo judeu conhecia de cor. Mas algo acontece. Jesus toma o pão asmo, o pão sem fermento que simbolizava a pressa da saída do Egito e a pureza. Ele o parte, mas não recita a bênção antiga sobre a libertação de Faraó. Ele olha nos olhos daqueles homens e diz: "Isto é o meu corpo." Tente sentir o choque naquela sala. Para um judeu, o corpo era o templo. Jesus estava dizendo que o verdadeiro pão que sustenta a vida não era mais o maná do deserto, nem o pão do Egito, mas a sua própria essência que seria moída na cruz. Depois ele toma o cálice de vinho. Na Páscoa judaica, bebem-se 4 cálices. Tradicionalmente, acredita-se que Jesus instituiu a ceia no terceiro cálice, conhecido como o cálice da redenção. Ao dizer, "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança", Jesus está invalidando a distância entre Deus e o homem.
No Antigo Testamento, o sangue era aspergido à distância. Agora, Jesus convida seus discípulos a beberem, simbolizando uma união íntima e eterna. Ele está assinando um novo contrato com a humanidade, não mais escrito em tábuas de pedra, mas em corações de carne, selado não com o sangue de bodes, mas com o sangue real. João Batista, anos antes, apontou para Jesus e deu o título definitivo: Eis o Cordeiro de Deus. Faça essa conta comigo para o seu estudo. No Egito, o sacrifício era um cordeiro para cada família. Era algo privado, limitado. No dia da expiação, o Yom Kippur, era um animal para a nação. Mas na Páscoa do Calvário, é um cordeiro para o mundo inteiro. A escala da graça explodiu. O sacrifício de Jesus tem um valor infinito, porque sua vida é infinita. Ele não salva apenas um povo ou uma época, ele mergulha na linha do tempo e oferece redenção para o passado, o presente e o futuro. Agora acompanhe-me até o Monte Calvário. São 3 horas da tarde, o céu escureceu. No templo, a poucos quilômetros dali, o sacerdote está prestes a degolar o Cordeiro Pascal, oficial da nação. Nesse exato momento, o verdadeiro Cordeiro, suspenso entre o céu e a terra, dá o seu último brado. Ele não grita de agonia, ele grita de vitória. Tetelestai. Essa palavra no grego do primeiro século era usada em 3 contextos que você precisa conhecer. No comércio, quando uma dívida era paga integralmente, o recibo era carimbado com tetelestai, pago. Na justiça, quando um prisioneiro cumpria sua pena, o juiz declarava tetelestai, a pena está cumprida. No templo, quando o sacerdote examinava um cordeiro e não encontrava mancha alguma, ele dizia tetelestai, é perfeito. Quando Jesus grita isso, ele está dizendo: a dívida do pecado foi cancelada. A pena que você deveria pagar foi cumprida por mim. O sacrifício foi aceito como perfeito. O véu do templo se rasga de cima a baixo. O caminho para Deus, que estava fechado por 1500 anos de rituais, agora está escancarado. Talvez você esteja acompanhando esse estudo e carregando uma culpa que parece impagável. Talvez você sinta que precisa fazer 1000 sacrifícios para Deus te aceitar. Ouça o que a cruz está dizendo. A conta foi paga. Você não precisa sangrar para ser aceito, porque o sangue real já foi vertido. A Páscoa é o seu recibo de quitação. Acompanhe-me agora sobre o triunfo sobre a morte, a glória. O apóstolo Paulo escreveu uma frase que ecoa pelos séculos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. 1 aos Coríntios 15:14. Se a história terminasse na Sexta-feira Santa, o Calvário seria apenas o registro de uma tragédia. Seríamos os mais dignos de pena, porque estaríamos depositando nossa esperança em um morto. Mas a Páscoa não é um funeral, é o anúncio de um túmulo vazio. O domingo de manhã não apenas muda a história de Jesus, ele muda a sua história. A ressurreição é o sim de Deus Pai ao sacrifício do Filho. É a prova cósmica de que o pagamento foi aceito. Se o pecado tivesse vencido, Jesus teria permanecido detido pela morte. Mas como ele era santo e o pagamento foi total, a morte não pôde segurá-lo. Pense por um momento no anjo removendo aquela pedra pesada da entrada do sepulcro. Muitas vezes pensamos que a pedra foi tirada para que Jesus pudesse sair. Mas a verdade bíblica é muito mais profunda. Jesus já havia ressuscitado e saído.
O corpo glorificado não era limitado por pedras. A pedra foi removida para que nós pudéssemos olhar para dentro. Deus removeu o obstáculo para que as mulheres, os discípulos e você pudéssemos testemunhar a ausência do corpo. O túmulo vazio é a garantia de que as promessas de Deus não falham. Se ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, então todas as outras promessas sobre sua volta, sobre o seu cuidado e sobre a vida eterna também são verdadeiras. Paulo faz uma afirmação audaciosa em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos há de vivificar também os vossos corpos mortais. O que isso significa na prática, aqui e agora? Não é apenas história. A Páscoa não é algo que aconteceu com Jesus, é algo que acontece conosco. Passagem de estado. Assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, em Cristo nós passamos da morte espiritual para a vida eterna. Quebra de correntes. Se o poder de Deus venceu a morte, que é o maior de todos os problemas, por que duvidamos que ele pode vencer o vício, a depressão, o medo ou a escravidão do pecado que nos prende ao Egito deste mundo? A ressurreição de Cristo é a primícia. Na agricultura, a primícia era a primeira colheita que garantia que o restante viria depois. Jesus é o primeiro de muitos. Porque ele vive, nós temos a certeza de que a morte não é o ponto final, mas apenas um parêntese. Para o cristão, a Páscoa remove o veneno da morte. Nós não choramos como aqueles que não têm esperança. O túmulo vazio de Cristo é a planta baixa da nossa futura morada. Ele quebrou o aguilhão da morte. Ele desceu ao abismo, tomou as chaves e declarou: Eu sou o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Neste momento eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda está vivendo na sexta-feira de dor ou já migrou para o domingo de vitória? O poder que levantou Jesus daquela tumba está disponível para levantar a sua vida hoje. Você não precisa mais carregar o peso do seu passado, porque o Cristo vivo já carregou por você. Agora estamos chegando ao ponto alto desse estudo. Mas quero dizer que não é o fim do estudo, é na verdade o início de uma nova compreensão para a sua vida. A teologia só faz sentido quando ela se torna biografia. A história de Jesus só transforma quando se torna a sua história. Diante de tudo o que ouvimos, desde o sangue nos umbrais do Egito até o brado de vitória no Calvário, a pergunta que fica ecoando no silêncio do seu coração é: como você responde a essa mensagem hoje? A Páscoa exige uma decisão. Primeiro passo: aplique o sangue. Muitas pessoas conhecem a história da cruz, mas nunca experimentaram o poder da cruz. No Egito não bastava o cordeiro ser sacrificado. O sangue precisava ser aplicado nos umbrais da porta. Se o sangue ficasse apenas na bacia, a morte entraria naquela casa. Aplique o sangue de Jesus sobre a sua vida hoje. Isso significa mais do que acreditar intelectualmente que ele existiu. Significa confessar: Jesus, tu és o meu cordeiro. O teu sacrifício é a minha única esperança. É uma entrega pessoal. É sair da multidão e entrar na cobertura da aliança. Se você nunca fez isso, hoje é o dia de colocar sua vida debaixo da proteção do Cordeiro de Deus. Segundo passo: limpe o fermento. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução prática em 1 Coríntios 5:8.
pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Na tradição judaica, as famílias traziam uma varredura minuciosa em cada canto da casa, para garantir que não houvesse um grão sequer de fermento antes da Páscoa. Eu te convido a fazer essa varredura no seu coração agora. O que é o fermento na sua vida? É uma amargura que você não solta? É um pecado de estimação que você escondeu no armário da alma? É a malícia ou a falta de perdão? A Páscoa é tempo de faxina espiritual. Deixe o Espírito Santo iluminar os cantos escuros e remova tudo o que impede você de viver a plenitude da comunhão com Deus. Terceiro passo: viva como ressurreto. Por fim, meu irmão, minha irmã, pare de viver como se estivesse derrotado. Muitos cristãos vivem como se ainda estivessem na sexta-feira de dor, ou como se ainda fossem escravos no Egito, temendo o chicote do inimigo. Mas a notícia é: o Mar Vermelho se abriu, o túmulo está vazio, o Rei vive e ele reina. Viver como ressurreto significa caminhar com a cabeça erguida, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Significa que, quando o medo bater à porta, você responde com a vitória do domingo. Se Cristo venceu a morte, Ele te capacita a vencer as batalhas desta semana. Não aceite mais as correntes da velha vida. Você foi liberto para a glória dos filhos de Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos, onde quer que esteja agora. Vamos selar este tempo diante do trono da graça. Senhor Deus, Pai eterno, nós te rendemos graças. Obrigado por não nos deixar escravos do pecado. Obrigado por enviar Jesus, o nosso Cordeiro perfeito. Pai, eu clamo agora por cada pessoa que ouve e acompanha esse estudo. Que o teu Santo Espírito aplique estas verdades no mais profundo da alma. Que o sangue de Jesus traga paz às consciências atribuladas, que o poder da ressurreição levante aqueles que estão caídos e traga vida onde havia morte. Obrigado porque a nossa Páscoa é eterna. Que este estudo, esta mensagem, seja um instrumento de libertação e que a partir de hoje cada ouvinte caminhe em novidade de vida. Nós oramos em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por me acompanhar neste estudo. Que a alegria da ressurreição inunde o seu coração hoje e sempre. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também compartilhar essa mensagem. Até a próxima e lembre-se, Ele ressuscitou.